Olá, pessoal! Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem falou isso foi o Senhor Jesus, e ele veio exatamente para os doentes, porque quando ele iniciou a pregação do Evangelho, do Reino de Deus, dizendo para as pessoas se arrependerem, ele foi ao encontro dessas pessoas. Por isso, muitos disseram a respeito dele: esse é um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Porque era com essas pessoas que o Senhor Jesus convivia. Não para participar das coisas que eles faziam, mas para ser uma luz, ser um remédio, ser a cura, ser aquele que, pregando o Evangelho, iria anunciar a salvação. Então, o Senhor Jesus fez diferença por causa disso, porque na época dele existiam muitas pessoas marginalizadas pela sociedade ali em Israel, em Jerusalém e nas cidades que estavam ali naquela época. Então, ele foi ao encontro, de leprosos, de aquela prostituta, ungiu seus pés, e ele foi na casa de Zaqueu, publicano. Então, ele sempre estava se aproximando de pessoas das quais muitas pessoas naquela época, principalmente os religiosos, não queriam ter contato algum. Porque os religiosos naquela época se achavam sãos e não queriam se misturar com os pecadores. Mas o Senhor Jesus fez o contrário disso. Foi ao encontro dessas pessoas. E diante dessas pessoas, ele até mesmo falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essas pessoas iriam achar nele descanso para suas almas. Então o objetivo do Senhor Jesus foi esse. Ele fez isso sem impedimento algum. Não houve restrição. Ele não fez acepção de pessoas. Ele não discriminou ninguém. A todos a quem Deus o enviou, ele foi para salvar. Porque ele mesmo disse lá na casa de Zaqueu: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E na época que o Senhor Jesus veio, existiam muitas vidas perdidas que precisavam ser salvas. De outros povos também. A mulher samaritana, por exemplo, foi salva. E várias outras pessoas foram salvas. Então, isso só mostra que quando eu e você hoje, no século XXI, devemos fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus fez naquela época. Devemos ir ao encontro das pessoas. Elas precisam do remédio que nós temos. Nós não podemos dar prata ou ouro para essas pessoas, mas o que nós temos, devemos dar, que é o Senhor Jesus. Foi isso que Pedro e João disseram para aquele homem que estava lá na porta do templo. Então, é necessário entender isso. E para ir ao encontro dessas pessoas, nós podemos usar todos os meios necessários para alcançar essas vidas. Não podemos nos restringir a esse ponto. Não podemos ficar evitando de ir ao encontro das pessoas por causa de algumas pessoas que vão falar, que vão ser contra a nossa atitude. Porque hoje, infelizmente, no século XXI, existem muitas pessoas que estão criticando pessoas que, usando meios para alcançar pessoas, usam esses meios para alcançar pessoas. E tem pessoas que não gostam disso, acham isso errado, criticam. E isso é errado, porque para ir pregar o Evangelho a toda criatura, como o Senhor Jesus falou, não deve haver esse tipo de coisa a parte de ninguém. Eu não posso impedir ninguém de fazer isso, eu não posso criticar ninguém que está fazendo isso. Nem você pode fazer isso comigo, nem eu com você, em tempo algum. Esse é um procedimento errado, que está impedindo
muitas pessoas de entrarem pela porta que é Cristo Jesus. Então, isso que eu estou falando aqui hoje é para encorajar, incentivar e estimular as pessoas para que prossigam. Não ligue para os falatórios maus, para as críticas que vêm contra você. Você está fazendo o que é certo. Você está sendo um remédio para essa geração que é tão corrupta e pervertida, que está cheia de pecados, iniquidades, está cheia de abominações, impiedades, enfim. As pessoas estão dominadas por essas coisas. É você que tem que resplandecer como luzeiros em meio a essa geração. Você tem que ir lá, estender a mão, anunciar a palavra da salvação, a palavra do evangelho. Você tem que dizer: arrependei-vos e convertei-vos. É isso que você tem que fazer, sem impedimento algum. Você não pode se limitar em tempo algum. Pelo contrário, você tem que ir com toda a sua determinação, com toda a sua criatividade, colocar a pregação do evangelho em ação. Porque as pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam de Jesus. O porta-voz do Senhor Jesus hoje é você. Você é o missionário. Você tem esse ministério da reconciliação, de pregar o evangelho para que as pessoas possam se reconciliar com Deus, serem justificadas por Deus. Elas precisam do remédio. Elas são as pessoas doentes. A maioria da humanidade hoje está doente. E você tem que levar o remédio para essas pessoas, para curar a doença dessas pessoas, que a maioria delas ainda estão incrédulas. Então, é necessário entender isso. Então, eu vou ler aqui um texto no qual o apóstolo Paulo usou várias coisas para pregar o evangelho, com o objetivo de ganhar almas, com o objetivo de converter vidas. E ele teve êxito em fazer isso, porque essa era a responsabilidade dele. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade é a mesma hoje de pregar o evangelho a toda criatura. Temos que fazer isso em tempo e fora de tempo. Temos que aproveitar as oportunidades de pregar o evangelho para todas as pessoas que precisam. Muitas pessoas doentes por aí estão morrendo sem salvação. E enquanto alguns se esforçam para ir ao encontro dessas pessoas, outros ficam criticando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é errado. Não, pessoal. Você pode usar várias táticas diferentes para alcançar várias pessoas diferentes, que são as pessoas que estão doentes hoje. É hora de nos conscientizarmos disso. Paulo estava conscientizado disso e ele escreveu um texto muito claro e objetivo sobre isso, que é um texto sério e importante que nós devemos usar como modelo também para fazermos a mesma coisa. Porque o mesmo evangelho que Paulo pregou, ele estava incumbido de pregar esse evangelho, hoje essa incumbência cabe a você e a mim também. Então temos que ser pregadores de evangelho, custe o que custar. Não devemos ligar para os maus comentários que vão vir, as críticas que tentam te fazer parar de pregar o evangelho. É até mesmo ridículo ouvir isso daqueles que se consideram seus irmãos, te criticando porque você está fazendo, você está tentando pregar o evangelho de uma maneira diferente. Mas essa maneira de pregar o evangelho diferente é algo justo. Paulo já fez isso. O Senhor Jesus fez isso. Então, o Senhor Jesus é nosso exemplo. Paulo seguiu o exemplo de Cristo. Hoje nós temos que seguir os exemplos de Cristo também. Assim como Paulo fez, nós devemos fazer também. O que Paulo fez? Isso está escrito aqui. Então eu vou ler esse texto aqui, que é muito claro e simples. Está escrito assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, com o objetivo de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo, através da pregação do Evangelho, ele, Paulo, se fez escravo de todos, mesmo que ele fosse livre, mas ele se fez escravo de todos. E ele continua dizendo:
procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Então, ele se fazendo de judeu, ele tinha o objetivo de ganhar os judeus para Cristo, converter muitos judeus para Cristo. Esse era o objetivo. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então essa era a tática dele para ganhar vidas. Ele fazia isso. E hoje, você e eu temos que fazer a mesma coisa, sem acepção alguma. É isso que nós devemos fazer. Ninguém pode te impedir de fazer isso hoje. As pessoas têm que se conscientizar disso hoje. Então, vou continuar lendo aqui. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos para Cristo, através da pregação do Evangelho. Ele fez assim. Ele usou essa tática. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, por todos os modos, ele fez várias coisas para ganhar alguns, para ter assim a oportunidade de ganhar várias pessoas para Cristo. Isso aconteceu mesmo pela ação eficaz que ele fez. Ele estava certo em fazer assim. Tinha que ser assim, ele tinha que usar essa tática, esses meios. Nesse caso aqui, os fins justificaram os meios. Nesse caso aqui, os fins justificaram os meios. E é isso que nós devemos nos conscientizar. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então tudo o que ele fez, todos esses modos que ele usou para salvar alguns, ele fez tudo por causa do Evangelho. E é isso que nós devemos nos conscientizar. Devemos fazer essas coisas por causa do Evangelho. Porque é por causa do Evangelho que as pessoas vão crer. A mensagem do Evangelho leva as pessoas a se arrependerem, a se converterem, a crer em Cristo Jesus. E Paulo ganhou muitas pessoas assim, usando esses métodos, essas táticas. Essas coisas são coisas aprovadas. Quando Paulo agia assim, o Senhor Jesus concordava e aprovava ao ver que Paulo fazia isso. Então, vai acontecer o mesmo conosco. Quando usarmos essas táticas, esses meios para ganhar algumas pessoas para Cristo, o Senhor Jesus vai concordar, vai aprovar. Ele mesmo vai cooperar conosco através da pregação do Evangelho, para que vidas possam se converter. Esse é o estímulo, o encorajamento para cada um de nós nesse século XXI. Devemos fazer isso. Então, ele diz aqui, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O Evangelho, por si mesmo, ele não vai ir de vida em vida, de casa em casa. Ele precisa de um porta-voz. Ele precisa de alguém que pregue o Evangelho, de uma vida, que hoje é você e eu. Nós é que estamos incumbidos da pregação do Evangelho. Essa responsabilidade está com você, está comigo. Então nós devemos usar todos os meios necessários para salvar algumas pessoas. Os doentes estão aí morrendo. As pessoas precisam de salvação. As pessoas precisam de Cristo Jesus. As pessoas têm que ouvir a pregação do Evangelho saindo da sua boca e da minha boca. Então nós temos que ir sem detença, sem impedimento algum. As pessoas que nos criticam, elas estão contra o Evangelho. Isso é um erro que essas pessoas vão prestar contas um dia. Mas você e eu temos que estar conscientizados de que a pregação do Evangelho pode ser feita usando vários métodos, várias táticas.
os fins vão justificar os meios nesse caso. Isso é importante que nós possamos entender isso hoje. Então, isso que eu queria falar aqui. É isso que eu queria falar. Porque é assim que está escrito. E o que está escrito é algo importante que nós devemos praticar. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva para edificar a sua vida e para que você seja alguém que possa ir com diligência cada vez maior pregar o Evangelho usando táticas necessárias para ganhar muitas vidas para Cristo Jesus. Porque os doentes estão aí precisando de um remédio, de uma cura, de uma palavra, de uma mão estendida, de uma ajuda. E cabe a nós fazermos isso através da pregação do Evangelho, porque só dessa forma iremos conseguir viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Então essa é a mensagem de hoje que eu queria falar e eu espero que todos entendam isso. Essa é uma mensagem muito importante da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. Amém.